olha, os planos ali do Sasha falharam feio. Feio, né? Porque eles passaram ali 2 dias fazendo de tudo que era possível para conseguirem colocar o Gilson na roça, para eles terem a possibilidade de mexer nas coisas. Mas não foi isso que aconteceu. Ao contrário, eles erraram feio ali naquela estratégia do Resta 1. Erraram feio, né? O grupão ali que queria, porque queria de todas as maneiras fazer o Gilson ali sobrar. Não contava que o Zack fosse salvar o Gilson. O pessoal do meio que tentou ali salvar o Gilson não salvou, né? O Zack salvou o Gilson, acabou puxando o Gilson pro lado deles. Foi esperto, viu? O Zack foi muito esperto nesse momento. E aí, o que a gente pode dizer, né? Burrice. Muita burrice deles. Eles achavam que o Carelli não tá assistindo. O grande erro desse povo, gente, é achar que o Carelli não tá vendo o programa, que o Carelli não tá assistindo, que o Carelli não tá ali preparando uma virada de mesa pra cima deles. É sério, eles ficam pensando que o Carelli não tá vendo essas coisas. E tá. Tanto tá pensando nessas coisas que o poder ali branco foi justamente o quê? Vetar, tirar o veto que foi dado ali do quarto roceiro e jogar isso pro próprio Zelov decidir, já que ele havia ganhado esse poder. Cara, foi uma mexida assim que desarmou completamente o Sasha. E se duvidar, vai ser o Sasha que vai ser eliminado na quinta-feira, né? Eu queria que fosse uma Vivi, queria que fosse a Flor, né? Porque já deu, já tá cansado. A gente tem uma semana de programa, já tá discutindo pauta aqui, que não queria discutir, a gente não quer ter que falar. Gente, presta atenção. A gente sabe da seriedade de alguns temas que eles falam lá dentro e tal, tudo bem. Mas a gente não quer ter que comentar reality show tendo que explicar essas pautas pra vocês. A gente quer só o entretenimento. É só isso que a gente quer. Então, né? Vamos ver se a gente consegue, se a Flor não conseguir, talvez ela ou a Vivi, uma das duas, por favor, tirem logo uma delas pra gente logo dar uma melhorada, uma avançadinha nas coisas. A Vivi, aliás, foi planta na Grande Conquista, né? Pra quem não lembra dela, ela, se eu não me engano, não durou 2 semanas lá, então, tipo, seria interessante a gente dar um jeito de tirar a moça, né? Isso se ela não voltar a fazendeira, mas eu acho meio difícil. Eu acho que vai dar mais pro Zelov. Eu acho que ele tem mais chances de voltar fazendeiro. Mas enfim, né? Vamos lá te explicar a formação da roça. Lembrando, tá, gente, que o programa tá com a edição dos acontecimentos tudo atrasado. Então, tudo que eles falaram ali, eu já te falei nos vídeos que estão aí no card. Dá uma olhada lá que tu vai entender toda essa história. A gente vai daqui pra frente. Então, a gente vai seguir só com a formação da roça, né? Então, vamos lá direto para a formação da roça, porque foi isso que Galisteu estreou hoje. A primeira formação da roça da temporada. E olha, foi ali muito sem graça, foi morno. Eu pensei que fosse render muito mais coisas. Não, foi muito sem graça. Achei bem sem graça mesmo. Mas deu uma tretinha ali entre o Gilson e o Yuri no meio ali da formação. E depois, lá dentro da sede, quando eles foram confinados para a desmontagem lá do cenário todo. Então, a Adriane Galisteu já entrou, já lembrou todo mundo ali de como é que as regras do jogo funcionam. E aí, como o Zelov tinha ganhado o Lampião, então ele escolhe o poder branco e escolhe entre o poder laranja e o branco. E aí escolhe para quem ele vai dar o outro poder. Depois disso aí, a fazendeira Júlia escolhe quem ela vai indicar. Na sequência dela, todos vão votar, exceto a fazendeira no cara a cara para indicar o segundo roceiro. E aí o mais votado da sede puxa mais um peão ali da baia.
E este peão da baia começa o resta 1. E o último peão que sobrou vai direto para a roça. E ele tem uma missão, vetar um dos 4 ali para fazer a prova do fazendeiro, que vai acontecer hoje à noite, né? E quem vencer a prova do fazendeiro voltará para a sede com o fazendeiro, chapéu na cabeça e escapará da roça. Já os outros 3 vão direto para a votação do público e aí é com o público mesmo, tá? Lembrando algumas coisas aqui que Galisteu deixou bastante claro. Cauê, Fernando, Gisele e Sidney estão imunes, porque eles ganharam ali a imunidade na prova especial que aconteceu na quinta-feira passada entre o pessoal da Baia e o pessoal do Paiol. E aí, antes de começar a formação toda, lá vai o Zelov abrir os seus poderes, o poder laranja e o poder branco. Ele estava bem feliz, né? Porque ganhou isso, conquistou isso logo nos primeiros dias. Pegou os 2 poderes, leu os 2 poderes ali, ficou pensando. E aí a Adriane Galisteu perguntou assim para ele, qual dos poderes você vai ficar? O poder branco ou o poder laranja? Zelov optou por ficar com o poder branco e deu o poder laranja para o Zack. A partir daí começou a formação da roça para valer, com a indicação da fazendeira Júlia. Gente, foi um discurso tão longo que ela fez, assim, que eu vou ter que dar uma bela de uma resumida aí, né? Ela já começou dizendo que nos primeiros dias já era claro e explícito que ela ia mandar o Zelov direto para a roça, mas diante do que aconteceu no domingo, das falas problemáticas da Flor, daquela discussão com a Flora e com a Suelen, que são 2 aliadas dela, ela não teve outra opção a não ser mandar a Flor direto para a roça, né? E aí depois ela falou um monte de outras coisas ali, ela disse que a falta de conhecimento hoje é uma opção, porque tem diversos veículos de informação que estão aí para ensinar e deixar todos bem policiados quanto a essas falas problemáticas, que todos temos uma sociedade diversa e que esses comentários não podem ser proferidos, são inadmissíveis lá fora e lá dentro da casa. Enfim, né? Flor foi indicada, aí a Adriane Galisteu assim perguntou para ela se ela tinha alguma coisa para dizer. Aí a Flor chorou e disse que ela estava com vergonha do que ela tinha feito, que ela estava com vergonha do que ela tinha falado e que ela tinha total merecimento de estar sentada ali com muita vergonha. No fim, dela falou do discurso dela que ela espera que o público dê uma chance para ela mostrar que ela não é desse jeito. E pronto, foi isso que aconteceu. Aí começou mesmo a votação. A Vanessa foi a primeira a votar e ela votou logo no Gilson, que estava bem ali atrás dela, né? Aí ela não tinha muito o que dizer, disse que o único critério que ela usou foi só a proximidade, não tinha mesmo proximidade com ele, ele até riu do voto dela, e aí ele disse assim que ele tá pro game, então nada vai surpreender ele não. A seguir foi a vez da Luana. A Luana votou no Zelov. Disse Luana que ela gostava muito dessa pessoa, porém ela se decepcionou, que ela ficou triste por ele ter gritado com algumas pessoas que ela gosta, mas que até então ela não queria se intrometer. E aí o Zelov reage, que em menos de 24 horas que eles entraram lá na fazenda, já tinha um grupo formado, que não pode falar não, que já tinha ali, porque já tinha realmente acontecido. E que depois teve uma festa ali de apresentação deles, e que chegaram lá com menos de 24 horas para formar grupo. É um jogo muito confortável, e é um jogo que ele disse que não está disposto a fazer. E ele disse aí que ele pode ter saído uma ou outra vez dos trilhos e que todo mundo lá dentro está sujeito a isso. Inclusive, ele alfinetou a Júlia e disse que ele está há 2 dias esperando ela ir lá ajudá-lo, porque ela havia prometido isso para ele.
e que ela nunca foi lá para fazer absolutamente nada de ajuda. Aliás, ele disse que a prioridade deles ali é justamente o trato dos animais e o trato deles próprios, mas Júlia não foi lá ajudá-los quando eles estavam precisando. E aí ela virou a cara para ele, né? Olha aí como ela virou a cara assim para ele. Aí depois foi o Juninho. Aí o Juninho votou no Gui e disse que não teve problema com ele, basicamente, assim, nenhum problema grave, nenhum problema pessoal e tal. E que ele ficou caçando alguma coisa. E aí ele lembrou que teve lá, naquela primeira prova da seletiva para fazer a prova do fazendeiro, que teve aquela divisão do grupo forte, do grupo fraco, e eles nem se conheciam direito, e aí o Gui apontou ele como fraco e que ele ficou meio mal com isso. Aí depois foi a Camila. Aí a Camila votou no Zelov, usando o mesmo discurso da Júlia, gente, chato pra caramba, de ter que ficar repetindo a mesma coisa, né? E aí depois o Zelov ficou olhando assim e disse, de um modo ou de outro, a gente tá numa hipocrisia aqui. Eles podem e a gente não pode nada. Eles julgam e a gente não pode julgar. Foi assim desde o primeiro dia, com a gente comprando brigas das outras e muita gente não dando o mesmo exemplo. A situação era de outro lado. Ele estava se referindo aí justamente a que o grupão pode fazer tudo, mas eles lá no grupinho não podem fazer nada, porque se eles fizerem alguma coisa, vão ser sempre apontados. E aí depois, ele ainda falou sobre a estratégia que o grupão estava usando ali com o Sasha. Ele disse que quando eles continuarem nesse grupão com este capitão que está fora do grupo da casa, vai ser assim. Aí em seguida a Larissa se meteu e falou ele assim, que disse que ele era mal educado, falou assim que ele não tinha educação e tal. E aí depois a Luana começou a gritar, macho nenhum vai mandar em mim não. Aí depois a Suelen começou a gritar, tá pra nascer o macho, não sei do que. Eu fui pensando assim, por que não fala homem ao invés de falar macho? Porque tem uma diferença muito grande entre esses dois termos, tá? Tem uma diferença enorme entre ser macho e ser homem. Por que não fala homem, né? Porque na verdade elas estavam querendo falar homem. Mas enfim, se eu fosse falar o que realmente elas querem, aí talvez vocês me cancelem. Então eu não falo. Mas enfim, o Zelov tava bem pé da vida ali, e as meninas riram, né? Estavam rindo da cara dele e tal. A seguir foi a Fernanda. Aí a Fernanda disse que queria votar no Sasha, mas infelizmente não podia porque ele estava na baia. E aí ela teve que votar no Gui, disse ela que não gostou da atitude dele de se recusar a fazer uma tarefa lá após um pedido de ajuda. E que os animais não têm nada a ver com o que acontece na casa. E aí, de novo, né, toca aí nessa questão da ajuda e a Júlia já fica, ó, já se vira, né? Porque ela sabe que ela é fazendeira e ela que tinha que prestar essa ajuda, mas ela não está fazendo isso. E aí o Gui responde ali que ele tá na baia, que ele não é obrigado a ajudar. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Isso aí é o que eu pergunto pra vocês. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? O fato dele estar na baia não significa que ele não possa ajudar na casa. É verdade que ele não é obrigado a ajudar ninguém. Mas, poxa, a pessoa tá te pedindo ajuda. Tu não vai ajudar? Só porque a pessoa é o teu oponente? Pois é, né, Gui? Fica meio difícil te defender desse jeito, né? Parece que é tu que tá perdido. Aí a seguir foi... aí o Sasha queria falar, queria rebater a Fernanda, só que aí o microfone dele falhou, aí tiveram que entrar os ninjas ali e tal, e aí a Adriane Galisteu passou o voto logo pra Raquel. Aí a Raquel votou no Zelov e disse que ele tinha sido agressivo lá dentro. Aí ela disse que votou nele basicamente por essa postura agressiva com as mulheres dentro do reality show. Aí disse o Zelov que ainda bem que tem muita câmera lá dentro filmando eles e tudo o que tá acontecendo ali para saber quem foi para cima de quem. E aí depois a Larissa e o Zé começaram a falar: ah, educação é uma coisa que você não tem
disse a Larissa pro Zelov. E aí o negócio continuou de novo, né? Um continuou alfinetando, e aí a Raquel continuou lá falando que o Brasil tá vendo, que o Brasil continuava vendo. Aí depois o Sacha se meteu no meio ali e disse que você falar em educação é muito doido, pelo amor de Deus. Aí depois a Raquel entra. O Brasil tá vendo, Zé? Só sabe responder isso, né, Raquel? Parece que não tem outro repertório, né? Parece que não tem outras coisas ali. Aí quando o Sacha foi falar, ele disse assim que a Fernanda gosta de pegar coisas que são faladas, de distorcer e causar o caos dentro do grupo deles. Ou seja, ele assumiu que ele tem um grupo, né? Ele assumiu e deixou bastante claro que existe isso aí dentro. Aí disse que a Júlia não estava tão confortável com as meninas logo nos primeiros dias e comunicou que ia sair do grupo porque as ideias dela batiam com outro grupo, mas não batiam mais com as meninas. E que quando ela saiu do grupo, ela comunicou que não votava nas meninas. E aí depois o Sacha disse que estava tudo certo, que ela não precisava fazer isso, e que essas são as pessoas que colocam ele como o capitão do barco e manipulador. Aí, a partir desse momento aí, que o Zelov responde para ele ter cuidado, porque esse barco aí pode afundar com esse tipo de capitão que está comandando as coisas por lá. Eu acho que já afundou, né? Eu acho que já afundou. E aí depois o Sacha disse que ele nunca trocou meia dúzia de palavras com o Zelov e que nunca teve vontade de conhecer o Zelov. E aí o Zelov começa a dizer dali, graças a Deus. A seguir foi... ainda teve uma outra coisa que ele falou também, o Sacha. E que é muito louco esse cara vir falar de educação. Eu não sei quem botou o nome dele de Love. Esse cara não tem amor nenhum no coração, é puro ódio. Pelo menos ele tá dando entretenimento, vai. Pelo menos vocês estão tendo entretenimento de qualidade com o Zelov, vai. Eu falei pra vocês que o Zelov ia render bastante. De fato, eu não conhecia esse outro lado do Zelov. Eu só sabia do lado dele lá como jogador de futebol. Por causa lá do Neymar e tal. Porque eu fui pesquisar, tá? Antes de falar pra vocês. Mas eu não sabia que o Zelov ia render tanto entretenimento assim. O cara realmente, ele rende. O cara é muito esquentado e tal. Ele é engraçado, tá? Ele é realmente muito engraçado. Aí depois foi a Larissa. Aí ela votou no Zelov e disse que ela foi uma das pessoas que recebeu a boa educação do Zelov, que ela foi conversar com ele porque ela não tinha achado legal ele abrir a boca e mandar uma mulher se fuder, mandar um amigo dentro do jogo tomar naquele canto. E aí o Zelov vai lá e se defende, ele disse que realmente ela foi falar com ele sobre o negócio do Gui, e ele disse pra ela, olha, você não tem que colocar uma coisa que você não tá vendo. Todas elas falaram que eu mandei alguém tomar naquele lugar. E aí o Sacha pergunta, você não mandou mesmo mandar naquele lugar? E aí o Zelov responde pra ele, deixa eu te falar uma coisa, cara, tu é chato, tu quer aparecer até aqui? Eu falei capitão do barco porque o barco pode afundar e o responsável pode ser você. Pronto. Ficou meio que um silêncio ali naquele momento, né? E aí começou uma outra parte da votação que foi justamente a Babi. Teve um momento da votação que a Babi entrou em um atrito com a Larissa, que foi durante a justificativa do voto dela. Inclusive, ela não falou o nome da Larissa diretamente, porque ela disse que não achava legal gritar com as pessoas, mas que ela gostaria que a briga entre as duas tivesse sido diferente. Lembra lá daquele primeiro dia que as duas brigaram e aí a Babi disse pra ela ir lá cheirar aquele lugar que toda mulher tem? Aí depois a Larissa, no meio dessa discussão, disse que quem era flopada era a Babi. Depois disso aí, a Babi ficou realmente incomodada com a Larissa. As duas mal se olham. E aí a Larissa disse que ela tinha nome quando ela recebeu essa invertida da Babi. Disse ela, guarde a sua insignificância pra você.
E no fim das contas, né, a Babi acabou votando no Gui. Enfim, disse que ele não faz absolutamente nada dentro da casa. E o Gui respondeu para ela, que ela também não faz nada dentro da casa. É só isso, tá, gente? Eu pensei que fosse um pouquinho mais quente essa formação, né? Talvez por ser a primeira. A seguir foi o Zac. Aí ele votou na Suelen. Ele disse que a única pessoa que ele se desentendeu num grau que pode ser um motivo de roça. E que apesar disso, ele diz que tem visto atitudes ruins demais de algumas pessoas com eles lá no grupinho. E que tem muita hipocrisia dentro da casa. Aí ele cita a Suelen e disse que as câmeras estão filmando e que ele não ia falar nada. E aí ela mandou, então cala a boca, por que tá votando em mim? Aí depois a Suelen continuou. Quando a pessoa não tem o que falar, ela inventa. O Zac é uma pessoa que não conseguiu se mostrar no jogo na primeira semana, não se posicionou para encontrar um alvo para isso. E ele comprou uma situação que não cabe a ele porque esse assunto não é sobre ele. Ele comprou um assunto da Babi. A gente que limpa a casa sabe as coisas que faltam, o que precisa ser revisto. E aí o Zac grita para ela, e os palavrões? E aí ela começa a falar, eu tô falando, querido, então fica quietinho aí no teu canto. Eu acho a Suelen, às vezes, ela é um pouco pedante. Eu acho ela muito soberba também. Talvez seja por esse negócio de militância, porque ela é chata, gente. Ela é chata com esse negócio de militância, tá? Vamos ser sinceros que ela é chata, muito chata. E aí, às vezes, ela passa mesmo essa impressão dela ser muito soberba com essas coisas, de que ela sabe mais do que os outros. Pode ser só uma impressão minha, posso estar realmente errado com relação a Suelen, mas eu acho muito chata, eu acho ela muito chata. E esse negócio de militância é o que vai eliminar muita gente ali dentro, tá? E aí depois, no meio de tudo, a Babi, lá no fundo, começou a dizer que parece que ela estava em outra fazenda, que é uma santidade, que eu não fiz e eu não sou nada, e que ela disse que não acha legal gritar com as pessoas, e que ela até teve uma briga com alguém lá que poderia ter sido diferente. E aí, de novo, né, aquele barraco todo com a Larissa e tal, coisa chata. Aí depois foi o Cauê que votou no Zelov, disse que queria muito conhecer o Zelov, porque ele gosta muito de futebol, mas que quando ele entrou lá e o Zelov não deu a menor atenção para ele, ele se decepcionou com o Zelov e pronto. Largou e não quis mais conhecer o Zelov. Até essa altura, gente, o placar era esse aí que vocês estão vendo. O Zelov tinha 2 votos, o Gui tinha 2, o Gilson tinha 1 e a Suelen tinha 1 votinho. Essa era assim, todo mundo já sabia que o Zelov ia parar na roça, né? Aí depois foi a vez essa parte da Babi aí com a Larissa foi o que eu acabei de falar pra vocês. Gente, é porque, como eu falei, às vezes sai mesmo de sincronia. A seguir foi a Suelen. Ela votou no Zelov, disse que isso não era novidade pra ninguém, que eles até conseguiram ter uma troca bem respeitosa nos primeiros dias, mas com ela bateu, levou também, embora eles nunca tenham feito nenhum tipo de briga. E aí o Zelov fica com essa cara assim, como quem diz, né? O que essa mulher tá falando? Eu nunca briguei com ela. Ele de fato nunca teve uma briga com ela. A briga dele foi com a Larissa, não foi com ela. E aí depois ela disse que não ia fazer papel de vítima, de falar, pra deixar ele xingar ela, pra alguém sentir pena dela, e que ela foi lá, ela retrucou, que ela achava muito estranho um homem como ele, casado, ter uma família, levantar um ponto tão importante, chamá-la de mal educada, de mal intencionada. Aí depois o Zelov respondeu que ele é um homem, que ele é filho, que ele é marido, que ele também tem esses coisas ali e que em 10 anos de casamento nunca houve uma única reclamação da mulher dele com relação ao comportamento dele, muito menos dos filhos dele. Né? Vamos continuar. A seguir foi a Gisele.
Aí a Gisele votou no Zelov, disse ela que ela é uma advogada criminalista, que atua na defesa das mulheres. E aí no meio do discurso dela, ela disse que ela tem um projeto chamado Sentinelas, que com a ajuda de outras mulheres, ela luta contra a violência e contra qualquer tipo de agressão. E aí ela ficou tão exaltada que no meio do voto dela, ela começou a dizer assim: aqui é o capitão do meu barco sou eu. Coitado do Sacha para mandar em mim e tem que nascer de novo. Eu sou uma mulher de muita responsabilidade. Não é à toa que meu apelido é Furacão. Hoje, em nome de todas as mulheres do Brasil que sofrem com algum tipo de violência, meu voto é nele, para proteger a Larissa, a Luana e todas as mulheres, e também para te proteger, Adriane. Puxa saco que fala, né? Puxa saco. Boa, puxa saquismo esse da Gisele ali. Não precisava de todo esse discurso, Gisele. Realmente não precisava de todo esse discurso, cara. Tu, assim, meteu ali uma coisa assim, bastava tu dizer, olha, eu tô votando no Gilson por causa disso, disso e disso, do que ele fez ali com a Larissa, com a Luana e tal, enfim. Eu não gostei e tô votando nisso. Mas não precisava ter puxado esse saco da Adriane Galisteu, né? Isso não vai te favorecer em nada, né, Gisele? Não precisava, né? Viu como não precisava? Aí depois foi a vez do... E é engraçado, é a cara do Zelov recebendo esses votos assim, mas que ele não tava nem aí de receber esses votos. É claro que ele não tava nem aí porque ele sabia o poder que ele tinha nas mãos. Então, tipo, ele não tava nem aí mesmo de receber os votos. Ele sabia que ele ia mesmo pra roça, então vai pra roça, não tô nem aí. A seguir foi o Yuri. E aí o Yuri foi lá e votou no Gilson e disse que estava votando no Gilson pelo que aconteceu entre eles ali e que tem uma guerra entre os dois e tal. E aí depois, quando o Gilson respondeu e disse, tá bom, eu também vou votar no Yuri pelo que já aconteceu entre a gente. Eu tô na guerra, tô no game. Esses dois aí vão acabar assim, tipo o que aconteceu na Grande Conquista, que tinha o Caio e o Breno. Eles vão acabar fazendo um jogo muito parecido com o Caio e o Breno. Aquela coisa chata. Eu te odeio, você me odeia e tal. Mas nos momentos que for conveniente, os dois vão acabar se aproximando ali e vão acabar jogando juntos. Foi o que aconteceu na Grande Conquista com o Caio e o Breno. Não acho diferente que vai acontecer aí também na Fazenda, né? Coisa chata, né? Uma coisa muito chata. E aí depois o Yuri disse que ia votar no coisa lá, porque ele não ia desperdiçar o voto dele no Gilson, porque ele tinha muito mais coisas para pensar e tal, e que ele é uma planta mesmo, que não faz nada, que o negócio dele é só academia e dormir só, e que ele não faz absolutamente nada dentro da casa. Chato, né, Yuri? Chato, porque você também faz a mesma coisa. Inclusive, ninguém vê você fazendo nada dentro da casa. Né? Você tá falando do Gilson, tudo bem que ele vive mesmo na academia, a gente assiste a Fazenda 24 horas, mas você também não sai de lá. Toda vez que eu tô ligando ali o Play Plus, especialmente durante a tarde, você tá lá na academia. Aliás, não é só você, e a sua duplinha ali, né? Ou é você e o Gui, ou às vezes é você e o Cauê. Vocês ficam lá praticamente a tarde toda, vocês monopolizam a academia a tarde toda. E olha que não falta espelho aí dentro dessa casa. Então assim, né, eu sei, eu não tô querendo passar pano no Gilson, não, porque eu também vejo ele muito na academia. Agora, você também vive lá, né? Até porque você precisa manter esse corpão malhado. Então assim, olha no espelho primeiro, né? Quem tem teto de vidro que atire a primeira pedra, né? Parece que você não tá prestando atenção em você mesmo. E aí depois o Yuri votou ali no Zelov, disse que ele foi desrespeitoso com a Larissa e que não faz nada dentro da sede. Gente, foi assim uma repetição de argumento ali, ninguém tinha nada de novo.
Mas até essa altura aí, o Zelov já tinha 8 votos, o Gui tinha 3, o Yuri tinha 1 voto, o Gilson tinha 1 voto e a Suelen tinha 1 voto. Chato, né? Foi chata essa formação, achei bem chata essa formação. Já foi mais quente. E aí o Zelov ali e tal, ficou ali cansado, como a gente ficou de assistir isso aí. Aí depois ele respondeu ali, disse que ele é pai, que ele é filho, que ele é marido, que ele está casado há 10 anos, que ele não precisa se justificar para ninguém lá dentro, mas somente a esposa dele, que as pessoas que querem conhecê-lo podem perguntar para a esposa dele, para a mãe, para a afilhada, se algum dia ele teve algum momento de agressividade lá dentro, que ele está muito bem casado há 10 anos, e que a mulher que precisa julgá-lo por alguma de suas atitudes é a mulher que está casada com ele há 10 anos, que está convivendo com ele. Então tá bom, né? Você já deixou o seu recado. Aí depois foi o Sidney, né? Assim, aí o Sasha, né? Meio assim, né? Porque isso meio que dá uma destruída no argumento dele e tal. Mas o Sasha, né, não desistiu. Eu achei que o Sidney deu uma sabonetada. Aí ele votou na Larissa, disse que ela é uma excelente jogadora, que tem potencial para levar esse prêmio. E quem ele vê que tem esse potencial, ele vai tentar fazer sair antes dele. E você fez essa cara de quê? Quer dizer, nem ela acredita no potencial dela, né? Porque essa foi a resposta dela. Eu agradeço por você ver esse potencial em mim para chegar até a final. E espero que eu possa chegar até a final e disputar o prêmio de 2 milhões de reais com você. Nem ela acredita que ela vai chegar na final. Porque ela não vai chegar na final. A gente sabe que ela não vai. Mas nem ela acredita nisso, né? Até porque ela não entrou com o objetivo de ganhar esse programa, né, gente? Vocês sabem disso. O objetivo dela era outro. Mas sim, eu senti que o Sidney deu uma sabonetada. Ele podia ter votado no Gui, por exemplo, como eles tinham combinado ali no grupinho, né? Aí depois foi a vez do Gui votar ali. Aí o Gui foi votar, aí o Gui votou assim no Zelov, e aí começou a usar aquele monte de argumentos ali com as meninas, depois começou a gritar, olha aí o que você fez com as meninas e tal. Coisa chata, gente, chato, chatérrimo. Aí depois foi a vez da Vivi, aí a Vivi acabou votando ali no Zelov, aderiu ao grupão, o grupão tava nem aí pra ela, não quis ajudá-la em nada, tanto que ela acabou caindo na roça com um único voto. Já vou explicar isso pra vocês. Aí depois foi a Flora. Aí gente, a Vivi tava horrível, sério mesmo, né? Vamos uma coisa assim. Ela tava horrível com essa maquiagem, gente. Meu Deus do céu, olha, eu não sou mulher pra falar assim de maquiagem de outra mulher, mas tava horrível essa maquiagem dela. Parece que ela não teve tempo de se arrumar direito. E não é por falta de espaço ali, né? Porque eles conseguem arrumar um espacinho pra fazer essas coisas. Mas eu achei que tava bem feia essa maquiagem dela. Achei que tava pesada, achei que ela pesou demais nos olhos e tal. Achei que não ficou legal. A seguir foi a Flora. Aí ela votou no Zelov, mas ela disse que ela queria votar na Flor, mas uma vez que a Flor já estava na roça, ela não podia fazer nada a não ser votar no Zelov mesmo. Ela disse que estava muito sentida com o que ela ouviu da Flor, que ela sabia que em algum momento ela ia tomar esse soco, mas que ela não esperava que isso seria tão cedo, e que doeu faltar respeito com a Flor, porque a Flor é maior de idade, mas ela ia votar no Zelov, porque se ele não respeita as mulheres, ele precisa respeitá-la pelo menos. E que quando ele xinga uma mulher, ele está xingando todas as mulheres. Quando ele xinga uma mulher, ele tá xingando a mulher dele dentro lá da casa dele. Ele tá xingando a mãe, a filha, a esposa. E que não dá para conviver com um homem que não sabe respeitar o espaço do outro. E que não vê nenhum arrependimento da parte dele. Ele respondeu, né? Eu acho que foi quando a Adriane Galisteu começou a cortar aí as justificativas deles. Mas sabe que eu vou ser sincero com vocês? Já tá ficando chato esse negócio de você querer usar militância pra justificar toda hora as suas posições. É chato, gente. Vamos ser sinceros que é chato isso. Porque se você tá falando que um homem não pode gritar com uma mulher dentro de um reality show, você está então mentindo a realidade. Porque usaram lá durante a formação, isto aqui é um reality show, o show da realidade.
E na realidade, você não briga com mulher aqui fora também? Homem não briga com mulher, mulher não briga com homem aqui fora? Por que não pode brigar lá dentro da fazenda também? Não pode mais fazer isso lá dentro? Tem que sim seguir toda essa coisa, essas regras aí de militância? Esse é o grande problema da Fazenda, inclusive. Não é só da Fazenda, do BBB e de vários outros programas. É uma imposição de regras, cagando regra do que pode e o que não pode fazer, que fica chato. Então é melhor a gente já avisar, né? Porque essas coisas podem realmente ficar chatas. Aí depois foi a vez do Fernando. Aí o Fernando deu uma sabonetada, ele disse que o voto dele estava ali na baia, mas que ele não podia votar. Afinal, ele estava proibido de votar, porque só vai quem está na baia não pode ser votado e tal. Então ele disse que a estratégia dele era queimar o voto, então ele ia votar em uma pessoa que ele sabia que não ia pra roça. Votou na Vivi. E a Vivi caiu na roça. Com o único votinho, o voto dele. Então vamos lá, continuar. A seguir foi a Flor. Aí a Flor deu uma quebrada na perna das meninas ali, especialmente na da Flora. Disse ela que ela queria agradecer a Su e a Flora, porque as duas foram muito carinhosas com ela, e que todo mundo foi muito gentil, que tratou ela bem, quando ela disse que ela não ia pedir desculpas, porque ela sabia que ia sentar ali mesmo na roça, que ela não queria que achassem que ela não queria sentar na roça, então por isso que ela não pediu e ficou saindo pedindo desculpas para todo mundo, mas que todo mundo foi gentil com ela e tal. Mas aí ela ia votar no Gui, porque mesmo ele sendo um cara legal, ele teve algumas atitudes que ela não gostou. De qualquer forma, a Flor quebrou a perna das meninas aí, elas não vão poder usar mais o discurso, por exemplo, de que ela não se arrependeu, ela fez isso ao vivo na frente de todo mundo, além de já ter feito fora do ao vivo, né? Eu achei que assim, né, a Flor foi bem esperta em usar esse espaço para conseguir se sobressair. Aí o Gui respondeu e disse que estava tudo bem e que ele só reagiria se fosse outra pessoa. Aí depois foi o Albert, que ele votou no Gui. Aí ele disse que ele teve o cuidado e a atenção de conhecer um por um lá dentro, sem fazer pré-julgamentos, porque ele foi para jogar, para evoluir, e que da cerca para dentro da fazenda, tudo é possível de acontecer, e que tudo ali é jogo, e que ele tá lá para fazer e para produzir, e que tem espaços que não cabem pessoas, e que tem pessoas que estão muito acomodadas ou que estão se escondendo no jogo. E aí ele falou que os 3 pilares dele lá são justamente os animais, a comida e a higiene, coisas que ele não enxerga no Gui. Só que aí o Gui simplesmente ficou com esta cara aí, né? O cara te chamou de porco pra começar, né? Disse que você não faz nada dentro da casa. E ainda disse que você não tá cuidando da sua própria higiene, né? Achei interessante a cara que ele fez aí nesse momento. Achei interessante. Eu não posso falar da higiene porque eu não tô lá dentro pra ver. Posso falar do que eu tô vendo. Me parece que o rapaz é bem limpinho ali, né? Parece que pelo menos ele toma banho todo dia. Mas de resto eu não posso falar se ele realmente é higiênico em outras coisas. Não dá pra gente saber. Aí depois foi a vez eu acho que o dos últimos a votar foi o Sasha. E aí o Sasha diz que ele trabalha há 20 anos, que ele já fez mais de 40 projetos na vida dele, mais de 9 novelas na casa, que ninguém lembra, por sinal, né? Até porque, né, vamos ser sinceros, quase nenhuma novela da Record fez sucesso. E que ele foi pra Fazenda pra mostrar quem ele é de verdade, que ele não tá lá atuando, que ele tá lá tendo uma troca verdadeira com muitas pessoas lá dentro. Fez até a Larissa chorar. Sério mesmo, a Larissa chorou. No fim, ele votou no Zé Love, né? Como era esperado. E aí, no dos intervalos ali, enquanto a Adriane Galisteu botou o intervalo, né? Aí o Yuri começou a gritar bobão pro Gilson. E aí o Gilson respondeu quinta série. E aí o Yuri respondeu quinta série é tu. E aí o Gilson começou a chamar ele de bobão, bobão, bobão. Esse foi o nível da treta, tá? Bem quinta série mesmo, o Gilson não tava errado. E aí, com 12 votos, Zé Love caiu direto na roça. Agora vamos ser sinceros, né? A Gisele avisou que não era para todo mundo concentrar os votos ali.
e concentraram todos os votos no Zelov. E aí o Zelov puxou direto da baia o Sasha. Inclusive ele falou, né, vou puxar o ator aí, vem o ator pra cá. Então foi lá, puxou o Zelov. Pronto. Aí depois ele começou a fazer todo um discurso que era totalmente inaceitável esse tipo de comportamento com a Larissa e com a Luana, relembrando a treta que eles tiveram lá dentro. E aí depois aí o Zelov disse assim que ele era um covarde. E o pior é que ele era mesmo, tá? E não foi só o Zé que falou que ele era um covarde. O próprio pessoal do grupo dele já tinha falado que ele passava a impressão de que ele não queria ir para a roça e que ele estava com medo de cair na roça. Então ele passava a impressão de que ele era um medroso, covarde. Pois é, né? Acabou caindo na roça como ele desejava. Por fim aí começou o Resta 1. Depois disso, gente, a coisa foi piorando, né? Como é que foi que aconteceu esse Resta 1 aí? Adriane Galisteu mandou todo mundo que tivesse imune se sentar e ficasse de pé apenas os que estavam aptos ali. Antes de começar, ela mandou o Zack abrir o poder laranja. No poder laranja dizia, imunize 3 peões ao Resta 1 de hoje. Você não pode se imunizar. Então ele imunizou de cara a Fernanda, depois a Babi e por último o Juninho. Já quebrou as pernas do grupão ali, né? E aí pronto, começou o Resta 1 de acordo com essas regras. Então o Sasha começou salvando a Larissa. Depois a Larissa salvou a Luana, e depois, ela salvou a Raquel, que depois salvou a Luana, depois a Luana salvou a Camila, depois a Camila salvou a Suelen, e aí a Suelen salvou o Gui, aí depois o Gui salvou o Yuri, e aí o Yuri salvou a Flora, e aí a Flora salvou a Vanessa. A Flora quebrou a sequência toda aí, né? Porque eles tinham combinado isso antes, que era para fazer o Gilson sobrar. Mas para fazer o Gilson sobrar, eles não podiam ter quebrado essa sequência toda. Eles tinham que fazer cair ali certinho para o Gilson sobrar. Mas não foi isso que aconteceu. A Flora salvou a Vanessa. E aí a Vanessa salvou o Zack. E aí o Zack ficou na dúvida entre salvar quem? O Gilson e outra pessoa ali. Eu esqueci o nome da outra pessoa. Ele salvou o Gilson. E aí o Gilson teve a missão de salvar a Vivi ou o Albert. E aí o Gilson meteu logo um salvamento no Albert e mandou a Vivi direto pra roça. Olha aí, o Fernando mandou a Vivi com um votinho pra roça, né? Lá se foi Vivi sentada na roça. Aí a Adriane Galisteu mandou a Vivi vetar alguém da prova do fazendeiro. E aí ela disse, eu vou vetar o Yuri. Aí depois a Adriane Galisteu, não, vou... Aí a Flor, né, tentou se meter também e explicar pra ela que ela não podia vetar o Yuri. O Yuri não tava lá. Ela tinha que vetar quem ela não queria que fosse disputar a prova do fazendeiro. E aí depois que a Adriane Galisteu falou isso, ela vetou a Flor. Ainda bem que ela vetou a Flor, né? Porque se ela tivesse vetado o Zelov, também teria dado errado o poder que ele tinha nas mãos. Então ela vetou a Flor. E aí depois a Adriane Galisteu mandou o Zelov abrir o poder branco. E aí ele leu o poder branco. No poder branco, o que estava escrito? Troque o peão vetado da prova do fazendeiro. E aí ele trocou. Tirou a Flor e botou no Sasha. Pronto. Sasha não vai poder fazer a prova do fazendeiro amanhã. Então o Sasha já foi direto para a votação do público. Vão fazer a prova do fazendeiro amanhã. O Zelov, a Flor e a Vivi. E aí eu deixei até uma enquete na comunidade do canal. Deixa eu pegar aqui
se já tá aparecendo aqui alguns números, né? Que eu fiz essa pergunta para vocês. Quem vocês querem que volte fazendeiro? Eu vou ser sincero, eu quero que volte o Zé Love, porque o Zé Love como fazendeiro vai dar uma bela de uma mexida naquele grupão ali, né? Vamos dar uma olhada nos números, como é que tá a enquete que eu fiz aqui. Quem volta fazendeiro? Flor, Zé Love ou Vivi? 59% de vocês querem o Zé Love, 29% de vocês querem a Flor e 12% de vocês querem a Vivi. Eu vou com a maioria, eu queria o Zé Love fazendeiro, porque o Zé Love fazendeiro, no mínimo, ia causar um caos ali enorme para aquela galera do grupão que tá se achando mesmo muito, tá se achando demais. Vai ser interessante se isso acontecer amanhã, né? No caso, hoje à noite. Então, o que vai rolar hoje? A prova do fazendeiro. E aí, a gente não sabe o que é. O Carelli só solta o spoiler dessa prova alguns minutos antes de começar. Então, não dá pra gente saber o que é. Se for sorte, é pra qualquer um. Agora, se for habilidade mesmo, eu acho que tá mais pro Zé Love mesmo. Se for alguma habilidade física, porque o cara realmente tem algumas aptidões físicas, eu acho que vai dar pra ele. E assim vai ser interessante o Zé Love vencer, voltar fazendeiro e o Yuri cair na roça final com a Flor e a Vivi. Nesse caso, aí a gente vai ter que ver como é que vai sair. Se seria a Flor ou a Vivi. Eu espero, né, que saísse a Vivi. Porque a Vivi, querendo ou não, ela foi planta na Grande Conquista, ela não entregou nada. Então ela já deixou claro que ela não vai entregar nada também na Fazenda. Então eu tiraria a Vivi e deixaria a Flor pelo menos mais uma semana lá. Porque a Flor pelo menos ainda dá umas briguinhas, ainda arruma umas tretinhas lá dentro. Agora a Vivi já foi planta na Grande Conquista. E eu disse pra vocês que a Vivi não ia render muita coisa. Mas, né, vocês quiseram botar a Vivi aí, estão descobrindo que ela não vai entregar muita coisa. Enfim, gente, essa foi a primeira formação da roça. Não foi tão caótica. Depois, né, quando eles voltaram para a sede, rolou uma treta de novo entre o Gilson e o Yuri. Aí o Yuri ficava provocando, chamou ele de planta. E aí o Gilson falando, quinta série, bobão, não sei o quê. Aí o cara pegou um vasinho de planta, começou a dizer, ó, você aqui, uma plantinha aqui. E aí o Gilson começou a falar, quinta série, vai pra quinta série, não sei o quê. Foi só isso, gente. Foi chata a treta deles, tá? Mas enfim, pelo menos teve uma tretinha, né? Aleatória que seja, mas teve uma tretinha ali. No fim das contas, é isso que conta, né? É isso que a gente espera que a Fazenda renda pra gente. Então, gente, é isso aí que vocês vão ver nos próximos momentos da Fazenda. Hoje tem a prova do fazendeiro, então vai ter vídeo aí comentando aí como é que foi o dia, a preparação dessa prova e tal. E depois outro vídeo pra gente comentar quem vai ganhar a prova do fazendeiro. Vamos ver se a gente acerta no Zé Love, né? Mas isso aí eu te conto no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.